Então, primeiramente, eu venho desejar um bom dia, uma boa tarde ou uma boa noite. Eu não sei o momento em que vocês irão assistir esse vídeo, mas eu venho aqui compartilhar algumas questões sobre Covid-19, testes, vacinas e avanços. Eu me chamo Kissela, sou professora do Departamento Médico Cirúrgico substituta e atualmente estou trabalhando no Centro de Testagem para a Covid-19 dos profissionais de saúde no Bloco N, CCS. Então, estou na linha de frente, né, nesse momento em que a gente foi mobilizado para ocupar outras frentes. E eu vou trazer um pouquinho, compartilhar com vocês o que a gente tem vivenciado, os avanços, os estudos. Também faço parte de um grupo, né, de discussão, de pesquisa clínica dos infectologistas, então da Terezinha Castanheiras. A gente conversa muito sobre essas questões e acho importante, crucial e fundamental compartilhar algumas informações com vocês. Então, eu trouxe uma imagem, algumas questões de imagem, né, da tela, vocês vão ter acesso ao material, né, ao PowerPoint, e aqui é só para a gente trazer, né, ilustrar para vocês que a gente tinha, né, no final do ano passado, no momento no mês de dezembro, um perfil diferente, né, alguns acontecimentos em relação à Covid-19, né, a SARS-CoV-2, e a gente traz aqui, né, esse gráfico, né, em que traz o mapa mundi, em que a gente tem uma alta concentração, né, na China, principalmente na cidade de Wuhan, de alguns casos de um resfriado em que a gente não sabia, né, não sabia ao certo o que era, qual era a demanda daquele resfriado, era um resfriado comum, né, algumas evoluções mais críticas dentro desse quadro, e a gente vai falar um pouquinho, discutir sobre a linha do tempo, trazer todas essas questões fundamentais relacionadas à Covid-19. Então aqui não vai ficar muito nítido para vocês, mas vou trazer alguns fatos, né, dentro de uma linha do tempo. A partir de 31 de dezembro de 2019, a gente tem, pela Organização Mundial de Saúde, né, alerta de vários casos de pneumonia na cidade de Wuhan, né, a província de Hubei, na República da China. Então a gente tem essas situações acontecendo. Também tratava-se de uma nova cepa de coronavírus, então já foi isolado o vírus nesse dado momento, dentro da linha do tempo, em dezembro, em que foram investigadas essas situações, né, em que alguns pacientes apresentaram quadros de pneumonia, né, e essa cepa do vírus, do novo coronavírus, foi identificado em situações mais críticas, né, de evolução em pacientes, né, em pessoas infectadas. Só para compartilhar com vocês, a gente tem mais de 7 tipos, né, até 21 tipos da cepa do Covid, né, então a gente tem várias classificações, e a 19 foi pelo tipo da cepa do vírus e que foi isolado. E a partir disso, em 7 de janeiro de 2020, as autoridades chinesas elas confirmaram, né, que havia identificado esse novo tipo de vírus. Então teve a certeza dessa identificação dessa cepa de vírus. E a partir disso, né, eles viram que em muitas situações apresentavam-se como resfriado comum. Então eles classificaram a princípio como um rinovírus, né, um tipo de vírus, mas que depois de alguns momentos foram vistas situações mais graves e que aí, né, dentro do laboratório isolado esse tipo desse vírus, classificaram aí como coronavírus. O surto da doença, né, aconteceu em 30 de janeiro de 2020, lá na China, né, em que foi mobilizado de forma emergencial, né, toda a questão de saúde pública dentro do país, e aí também de importância internacional, porque foi visto o risco, né, da situação endêmica se tornar pandêmica. Então a gente traz isso, né, como uma configuração em que a gente traz um alerta para essa situação. Então a gente, né, as pessoas envolvidas, né, dentro da política pública na China trouxeram esse alerta, tá? E aí isso tudo foi visto pelo regulamento, né, sanitário do país e também pela Organização Mundial de Saúde. E no dia 11 de março de 2020, é claro que foi acompanhada toda a evolução, né, endêmica,
e em 11 de março de 2020 foi classificado pela Organização Mundial de Saúde a questão da pandemia pela Covid-19. Então, esses dados são dados da Organização Mundial, né, de 2020. A gente tem acesso aí tanto na OPAS quanto na OMS através do site deles. Eles trazem todas essas informações. Então, essa linha do tempo é crucial para a gente entender em que momento, né, a gente tem um agravo e essa doença ela torna-se pandêmica, né? No Brasil, né, a gente tem alguns registros de alguns estudos dizendo que no mês de fevereiro já tinham casos de Covid, né, mas que ainda a gente não tinha um alerta como uma pandemia. Então, em alguns casos não foram isolados o vírus, não foi feito o teste, então a gente não pode ter certeza, né? Esses estudos trazem como dados empíricos relacionados à Covid-19. A gente tem o perfil epidemiológico atual, então hoje, 19 de agosto, foram confirmados no mundo 21.989.366 casos. Relacionado ao dia anterior, ao dia 18 de agosto, a gente tinha 213.391 novos casos. Então, é uma evolução constante, né? Enquanto a gente tem estamos em estudos em evolução da vacina, mas a gente aumenta progressivamente cada vez mais esses casos. E nas Américas, né, que a gente está, né, falando do nosso contexto, né, nas Américas a gente tem aproximadamente 6.428.489 pessoas que foram infectadas pela Covid-19. E nesse contexto das Américas, principalmente, né, a gente tem aí dados também de pessoas recuperadas, né, mas que a gente ainda tem esse alarme dessa doença que a gente ainda não teve um total controle, né? Apesar de ter algumas regiões que a gente tem uma redução, mas a gente não tem isso totalmente controlado. Então a gente vai falar um pouquinho hoje sobre alguns tipos de testes. Então trazer um pouco da experiência que eu tenho vivenciado dia a dia no centro de testagem e falar um pouco sobre cada tipo de teste, né? De forma sucinta, mas que vocês consigam entender, tirar dúvidas em relação a isso. Então a gente tem o SWAB, né, que é o RT-PCR, vou falar um pouquinho sobre ele. A gente tem os testes sorológicos, né, o método ELISA, o teste rápido e imunofluorescência. A gente tem o antígeno viral, tá? Então a gente vai falar um pouquinho sobre cada um deles, tá? E contextualizar esse conceito de cada um. Então, primeira coisa, né, quando a gente fala de Covid, a gente tem que falar dos sintomas. Então, quais são os sintomas? A gente tem uma lista de sintomas. Então, no centro de triagem, onde a gente executa o nosso trabalho, né, lá no bloco N, no CCS, Centro de Ciência da Saúde, a gente tem um programa em que a gente faz uma triagem, que a gente classifica todos os sintomas recorrentes desses pacientes, né, que chegam lá, profissionais de saúde, que chegam para serem testados. Então, a gente tem, né, alguns sintomas clássicos: febre, calafrio, a gente tem cefaleia, que é dor de cabeça, irritabilidade, confusão, a gente tem tosse, congestão nasal, espirro, dor de garganta, escarro, coriza, a gente tem anosmia, que é a perda do olfato, a ageusia, que é a perda do paladar, a disfagia, que é a dificuldade para deglutir, a gente tem a dinamia, né, que é a fraqueza, dor muscular, a gente tem diarreia, náusea, vômito, congestão conjuntival, mialgia, dor muscular. Então a gente tem várias situações, né, dentro de cada indivíduo que pode apresentar esse sintoma de uma forma mais clássica, outras nem tanto, em que a gente tem, né, a gente fica naquela questão da suspeita, e para confirmação a gente vai realizar o teste, né, para a gente ter certeza desse diagnóstico. E é importante frisar que esses testes, eles são complementares. Então, a gente não tem somente um teste que seja padrão ouro. A gente tem, claro, vou falar um pouco sobre o SWAB, né, o PCR-RT, mas a gente tem outras questões também que a gente tem que frisar, né, como testes complementares. Então, o SWAB, então a gente tem, né, o RT-PCR. O que é o RT-PCR? A gente fala, é uma sigla em inglês, mas que representa, né, a fragmentação do RNA do vírus, então a transcriptase reversa,
né, em que a gente consegue isolar, né, esse RNA do vírus e consegue realmente fazer a leitura, em que se naquele material que foi colhido, se há material genético do vírus ou não. Então a gente consegue ter essa precisão através do SWAB. Né? E como que é feita a amostra, né, obtida essa amostra do SWAB? É feita uma coleta, né, em cada narina da nasofaringe, né? A gente vai até a nasofaringe e consegue coletar esse material genético que se encontra na região da nasofaringe e a gente consegue perceber no laboratório através da máquina, na coleta, né, do material, em que essa máquina vai realmente trazer, né, essa condição enzimática e vai mostrar realmente se tem atividade enzimática dentro daquele material colhido. O SWAB nasofaringe, a gente tem um período, né, em que ele tem recomendação de ser feito. Então, do primeiro dia até o 10º dia de sintoma, a gente tem, né, uma melhor eficácia, claro, dentro de um score, né, de um tempo entre o 3º e o 7º dia. Então, hoje comecei com sintoma. Não é o melhor dia hoje, né, eu ir até um centro de testagem e colher o material. Então, a gente pede pelo menos 48 horas, né, dos sintomas para a pessoa procurar um serviço de saúde para coletar esse material. Porque nesse período pode ser que ainda não tenha nenhum antígeno, não tenha nenhum material genético e aí a gente perde, né, esse material, vai dar um falso negativo, a pessoa vai para casa achando que não tem coronavírus, mas tem coronavírus. Então a gente tem que ficar muito atento nisso. Né? A técnica, ela identifica, né, a presença do vírus, como falei com vocês, em secreções colhidas, material colhido na via respiratória. Né? Hoje a gente, através das evidências científicas dos estudos, a gente sabe que o SWAB de orofaringe não tem uma recomendação forte, por quê? Pelo risco de contaminação da amostra, né? E por não ter tanto material genético nesse local. Então, o nasofaríngeo é o local de primeira escolha, padrão ouro aí pela Organização Mundial da Saúde. Então, o que a gente precisa, né, para fazer um bom exame de SWAB? Né? A gente precisa de pessoas qualificadas, de um local específico em que a gente consiga fazer o armazenamento da amostra. Então, né, os flacons, que são os tubos onde são armazenados o material, ele tem um reagente e esse reagente ele tem que estar numa temperatura ideal. Né? A gente tem que manter no máximo aí entre 2 e 8 graus, não pode, né, passar disso, nem menor que isso, porque a gente pode congelar a amostra, então a gente mantém aí numa temperatura ideal. A gente tem algumas vantagens, né, de ser um resultado mais fidedigno, a gente tem uma eficácia maior, uma sensibilidade maior dentro desse período, do 3º ao 7º dia, né, podendo estender até o 10º dia da coleta desse material. E é claro, né, que toda vantagem a gente tem também desvantagem. Então, esse material ele necessita, né, de uma estrutura laboratorial, a gente precisa de pessoas capacitadas. E essa desvantagem do tempo, né, necessário até a coleta, até o processamento da amostra, ele demora um pouco, né, dependendo do laboratório, mas a gente tem que ter essa estrutura para conseguir realizar o exame. E se não tiver essa estrutura, a gente, né, não consegue fazer com qualidade esse exame. Ou então a gente até faz, mas aí a gente não tem o resultado esperado, né? O resultado ideal, fidedigno, com a acurácia necessária. Então a gente tem, né, dentro dessa técnica, a gente tem como que ela é feita, né? Ela é desmembrada, né? O passo a passo do RT-PCR, o que a gente precisa para fazer, né? Ele é um procedimento que ele é necessário, né? A solicitação né, da coleta, uma indicação através de sintomas ou não. Eu posso testar assintomáticos também. Né? Um grupo de assintomáticos que vão fazer uma determinada atividade, a gente tem autonomia para poder fazer essa coleta, né, desse material. Como eu falei com vocês, a gente tem esse tempo, né, do 3º até o 10º dia. Após esse período do 10º dia, a gente não tem uma quantidade de RNA suficiente, né, para a gente ter a precisão da carga do vírus ali naquele material, né? Além disso, né, a gente não consegue identificar se esse vírus está ativo ou não. Então é importante, dentro desse quadro, identificar que o SWAB ele é um exame que ele vai dar precisão do momento em que a gente tem a atividade do vírus ali,
né? Então, é um tipo de exame que a gente tem, né, a fase aguda da doença, em que a gente tem uma maior identificação. Uma fase mais tardia, a gente não consegue ter essa sensibilidade para fazer esse teste, então a gente tem que entender, né, essas vertentes que são importantes. Além disso, né, a gente tem algumas condutas que devem ser tomadas, né? Então, em algumas situações a gente vai precisar ter internação, em outras a gente vai precisar, né, de um acompanhamento mesmo laboratorial. Então, cada tipo, né, vai ser muito específico. Então, a gente vai ter realmente algumas situações que vão ter a gente vai ter que buscar melhor evidenciar essas questões para ter a precisão do exame. E aí, como que é feito esse exame, né? De forma, se a gente for pensar dentro do laboratório. A gente faz a coleta do RNA do vírus, é feito, né, dentro do laboratório, transforma-se esse RNA, essa partícula de RNA em DNA, e a partir disso esse DNA é amplificado. E aí a gente vai contabilizar se existe o gene ou não, né, da COVID dentro da amostra, de forma mais específica. Então a gente tem essa situação. A gente vai falar um pouquinho agora sobre os testes, né? Então a gente tem o teste no método ELISA, né? O teste de imunofluorescência e os testes rápidos, tá? Então todos eles, né, vão ter a função de detectar anticorpo, tá? Então a gente fala um pouquinho do IgG e IgM, né? Então muito falado nesses anticorpos, o que é cada um presente em cada fase. O IgG, a gente tem ele numa fase mais tardia da doença e o IgM é uma fase mais precoce, né? Então a gente tem, né, esses testes como para detectar esse tipo de anticorpo em pacientes em fase, né, de infecção mais atual ou pregressa. Então, eu quero ver se em algum momento eu tive COVID. Eu consigo investigar isso através do exame de teste sorológico. Então é importante a gente trazer esses dados, né? A gente tem algumas fases específicas também, em que a gente tem essa coleta da amostra. Então, a partir do 7º dia da doença, né? Então entre o 8º e o 14º dia, a gente tem uma sensibilidade de amostragem desses testes de 89%, né? Segundo alguns estudos, eles apontam isso, né? Então, esses pacientes que fizeram teste sorológico a partir do 8º até o 14º dia, eles apresentaram 89% de sensibilidade, mostrando a presença de anticorpos. Em outras situações, a gente tem, né, uma amostragem de 73%, né, 73,3% para IgM, dentro desse quadro aí de 8 a 14 dias, e 54,1% de IgG. Então, nesse momento, a gente consegue ter uma maior detecção do IgM e menor detecção de IgG, né, dentro desses estudos aí em que a gente tem essa amostragem. A partir do 15º dia da doença, a gente tem a presença de anticorpos em até 100%. Então, quanto, né, mais tempo a gente tiver da doença, o teste rápido ele vai mostrar a produção de anticorpos. Então, hoje a gente tem, né, os centros de testagem, não só lá do CCS, né, do Fundão, mas também em outros locais do município, em que eles estão implementando o teste do SWAB também, porque foi visto, né, em que a gente alcança um maior número de falsos negativos, porque não é negativo o teste, então eles viram a necessidade também de coleta de SWAB. Então, é importante fazer a triagem, que é o momento em que a gente consegue identificar o tempo preciso dos sintomas. Então, a gente consegue ter essa melhor detecção e aí direcionar o tratamento mais adequado. A gente tem alguns estudos, né? Então, o ZIO de 2020, então, é um estudo feito no Japão, em que ele analisa os testes rápidos, então ele coloca a proporção, né, de anticorpo, tanto de IgM quanto de IgG, né? E aí a gente, através do método ELISA, através da coleta do sangue, né, a gente é feito essa amostragem e foi feito um teste, né, um estudo com uma amostra de 173 pacientes, em que eles viram, né, conseguiram visualizar que a gente teve uma sensibilidade variada dos exames. Então, né, o RT-PCR, que é o SWAB, até o 7º dia a gente tinha uma sensibilidade de 66,7% dos estudos, né, dessa amostra.
trazendo esse resultado como positivo, então a gente tem aí uma sensibilidade bem grande, né? Em comparado com o método ELISA, né, a gente tinha somente 38%. Então, nessa fase, até o 7º dia, o ideal é fazer o suave. Esse estudo mostra isso. Entre o 8º e o 14º dia, já foi feito diferente. O RT-PCR ele já tem uma sensibilidade de 54%, que já não é tão grande assim. E aí o método, né, que a gente faz de ELISA, ele vai em 73,3%. Então a gente tem aí, né, claro, isso dentro de cada tipo de anticorpo, mas ele mostra aí mais de 50% de sensibilidade. Então a gente tem uma amostragem melhor nessa situação de 8º a 14º dia de exame de teste sorológico. Então a gente vai... Esse estudo ele simplifica o quê? A gente tem os tempos certos para cada tipo de exame. Então, do 3º até o 10º dia, a gente pode fazer o SWAB, sendo que a partir do 7º dia a gente reduz a sensibilidade do SWAB. A partir desse momento entre o 8º e o 14º dia, já não vale fazer o SWAB, porque a gente tem uma redução da sensibilidade, então a gente não tem uma resposta ideal, né? E a gente tem também o método, né, ELISA, da sorologia, como método mais fidedigno. Eu queria trazer para vocês, aqui é um vídeo, né, mas no material vocês vão conseguir visualizar melhor o vídeo, mas lá no fundão a gente tem uma máquina em que a gente faz a coleta do antígeno viral. O que seria o antígeno viral? É um material em que a gente faz a coleta do SWAB também, né? A gente faz a coleta do SWAB, só que a gente imerge numa solução, né, em que aquela solução ela vai ter um tempo de reação e a gente coloca numa placa. Essa placa ela vai fazer a leitura dentro de uma máquina, como se fosse um teste rápido, né, de gravidez, vamos dizer assim, né? Igual o teste rápido, mas ele é um pouco diferente porque quem faz a leitura é a máquina, né? E esse exame a gente consegue ter a amostra da coleta da secreção nasofaríngea, então um local onde a gente tem maior material genético, né, nesse momento da fase aguda da doença do Covid. Então é um local ideal para a gente fazer essa coleta desse material e a partir daí a gente roda essa amostragem nessa máquina e a máquina mostra em menos de 30 minutos a gente tem a resposta do resultado, né, se é positivo ou negativo. Então a gente tem aí um material novo, né, de excelência, uma máquina que vai fazer essa leitura de uma forma mais rápida, né, e é preciso também. Então alguns estudos mostram uma sensibilidade de até 85% dessa máquina, desse material. Então é muito interessante. Então lá depois vocês vão acessar o material, mas a gente tem alguns informes, né? Então o teste ele é né, para detecção de ensaio imunocromatográfico, né, em que a gente tem uma detecção qualitativa do antígeno do Covid. O que é o antígeno? É uma partícula em que vai deflagrar a produção de anticorpos. Então, a gente não tem a produção de anticorpos nesse momento inicial, né? Até o 8º dia a gente não tem. Então, a gente tem como contabilizar o antígeno, né? Então, a presença desse antígeno, dessa partícula, vai ser eficaz e vai mostrar aí, dentro desse exame, se a pessoa que vai ser testada, se ela está positiva ou não. O que é importante? Esse teste ele vai ser um auxiliar de diagnóstico, ele não pode ser feito de forma isolada. A gente tem que trazer esse exame complementares a outros exames. Então, lá no CCS a gente faz o exame do antígeno, faz o SWAB normalmente e coleta a sorologia também. Nesse tempo a gente não colhe, mas a gente faz a sorologia para outras particularidades, ver como é que está o plasmócito, coagulograma, mas não é tão específico para anticorpo nesse momento, né? E aí, conforme for, né, se tiver que fazer uma recoleta do exame desse material, a gente vai coletar a sorologia. Esse exame é indicado na fase aguda da infecção, então entre o 2º e o 8º dia de sintomas é o ideal ser feito esse exame. Esse tipo de exame não é para ser feito em assintomáticos, né? Porque é dispendioso, é um material muito mais caro,
do que o SWAB, né? Toda a amostra de material que a gente tem, a gente não vai fazer esse grupo de assintomáticos. E 85% de sensibilidade desse material que a gente conversou, que eu falei anteriormente, mostra que realmente, né, tem implicações positivas, tem uma boa eficácia no seu resultado desses exames. Então é uma novidade que a gente traz como, né, um material criado de forma muito rápida em que a gente conseguiu ter um bom resultado. Então isso aí é fruto também de muito estudo, né? E eu vou falar só para a gente finalizar um pouquinho sobre as vacinas, né? Quais as vacinas estão sendo testadas? Então, vou falar rapidamente, né? O que a gente tem de material. Pela OMS, a gente tem aí, né, um dado de 7 de julho de 2020 que há 160 vacinas, tipos de vacina testadas no mundo. Então, né, um número muito grande de vacinas, das quais 21 estão sendo testadas em humanos, né, em outros animais. As vacinas que estão sendo testadas aqui no Brasil, né, as que estão vindo de fora, é a Shadox 1S, né, que é da Oxford, da Inglaterra, e a Coronavac, que é a da China, né, que é a Sinovac Biotech. Então a gente tem essas duas vacinas, né, é claro que a gente tem a do Butantan, está sendo desenvolvida também, né, junto com o Oxford, a gente tem na Fiocruz também alguns estudos, né, sobre vacinas. E vou falar um pouquinho dessa vacina do Oxford, né? O que ela tem, né? Como que ela está sendo feita, né? A gente como todo mundo está acompanhando na mídia, ela já está avançando para a fase 3, né? Como que é o produto né? É o produto final dessa vacina, né? Ela é um vírus, né? Claro, né? Mas que ele não se replica, mas que vai estimular o sistema imunológico daquela pessoa, né? Então, quem for imunizada, não vai ser que as pessoas têm muito aquele conceito, vou me infectar. Não, de forma alguma, você vai criar imunidade a partir daquele vírus. E como que eles fazem, né? Eles isolam uma parte do material genético, né, que é a proteína S, e essa proteína S ela entra dentro da estrutura da vacina e essa partícula vai estimular o sistema imune, né? O que é importante a gente trazer dessa vacina, né? Ela é uma versão enfraquecida do vírus da gripe, então do adenovírus, né? Que é uma infecção causada muito em macacos também, né? Ela foi geneticamente modificada, né? Claro. E o que é importante a gente saber? A vacina, ela protege quanto à fase mais grave, né? Da doença, do coronavírus, que é a pneumonia, né? Isso foi visto em animais, né? Os estudos que eles fizeram, que os animais vacinados ainda podem ser infectados e que ainda podem transmitir a doença. Então é isso que hoje é visto dentro dos estudos, né? Para saber realmente qual é a implicação, qual vai ser a resposta de quem já está fazendo os testes, participando dos testes da vacina. Então, eles convocaram aí, né, basicamente 2.000 profissionais da saúde, né, 1.000 no Rio, 1.000 em São Paulo, para fazer esses testes iniciais. Então a gente já está na fase 3, como eu falei. Claro que tem vários estudos, se eu fosse detalhar, eu trouxe um vídeo no final muito interessante, vou passar o link para vocês também no material, que fala sobre essa questão das vacinas, né? Então muito interessante. A Coronavac é uma vacina chinesa, né? Sinovac Biotech, que é a empresa que fabrica essa vacina. A vacina, né, da China ela é um pouco diferente, ela traz o vírus inativo, né? E eles fazem, né, eles associam hidróxido de alumínio dentro da composição da vacina que potencializa a resposta imune. Então, na verdade, a gente tem uma situação um pouco diferente, né, dentro dessa vacina. E o que eles viram nos estudos, né? Em animais, essa vacina ela estimulou a produção de anticorpos. Então, a vacina, né, do Oxford, ela vai... a gente ainda tem esse risco da transmissão, que ainda está sendo estudado, né, mas que tem essa proteção na situação mais grave, então a forma da pneumonia, um exemplo, a gente tem essa proteção. E no caso da vacina da China, a gente tem a produção de anticorpos, né? Mas a gente teve em algumas situações, alguns animais que foram testados que eles desenvolveram pneumonia. Então a gente tem contrabalança, né? Então a gente não pode dizer que uma é muito boa, a outra não é muito boa. A gente tem implicações diferentes, desfechos diferentes. Então vamos ver nessa corrida aí contra a vacina qual vai ser
é a melhor escolha aí dentro dessa questão dos testes, né, da resposta também das pessoas que estão sendo imunizadas. Então não tem como avançar de uma forma muito rápida, né, como aconteceu em alguns países, que foi visto aí, que a mídia falou, a vacina está pronta, porque a gente tem que ter um tempo de resposta imunológica de cada indivíduo que foi testado. Então a gente tem que aguardar, né? Esse momento é um momento de aguardar mesmo, mas os estudos estão avançando para isso. Aqui tem uma notícia, né, que também está nesse material da OPAS, né, da Organização Mundial de Saúde, falando sobre os esforços, né, dos países das Américas em garantir acesso à vacina. Então, a própria Fiocruz já falou que vai disponibilizar 100 milhões de doses, então a gente consegue, se for colocar numa proporção do Brasil, a gente consegue vacinar inicialmente 50% da população, né? Claro que eles vão criar critérios de vacinação na população de riscos, idosos, profissionais de saúde, então isso tudo vai ser muito bem pensado, estruturado, né? Que a gente tem que trazer isso. O vídeo é do Esper Calais, ele é um médico, né? Professor titular do Departamento de Moléstias Infecciosas e Parasitárias, da DIP, lá da USP, Ribeirão Preto. Então, assim, maiores detalhes de testes de vacinas, de avanço, ele é uma expertise na área da USP, né? Ele já está em associação com o Butantan para desenvolvimento dessa vacina, eu coloquei o link no material para vocês. Medidas preventivas, a gente tem que, né, continuar, não tem jeito, distanciamento social, lavagem das mãos, tudo que a gente já vê, né, na mídia. Trago as referências e uma frase para a gente terminar, né? Esse vírus redefiniu a forma de como percebemos o tempo, né? Em poucos meses transformou o nosso modo de vida, nossa região e nossas economias. Devemos olhar para o futuro para planejar como selecionar, fabricar, pagar e distribuir uma vacina. Precisamos melhorar nossas capacidades regulatórias de imunização, criar vigilância, pós-comercialização de vacinas, aumentar os programas de vacinação e melhorar ou adaptar nossas instalações da cadeia de frio. Então a Carissa, né, que é a diretora da OPAS, trouxe essa reflexão e a gente tem que pensar, né, que tudo isso é uma nova forma de viver, mas que a gente vai se adaptar a esse novo tempo, né? É isso. Muito obrigada, agradeço a todos.